Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, sábado, dia 13 de novembro, o evangelho para hoje é Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, gostaria de destacar deste texto de hoje o tema da oração. Oração como contínuo diálogo com Deus. Nós pensamos a oração sempre como uma petição, estar diante de Deus para pedir alguma coisa, mas nem sempre é assim. Devemos imaginar que a oração ela tem várias modalidades. Há um livro do padre Robert de Grandes, no qual ele fala dessas muitas modalidades. Inclusive é um livro que eu usei muitos anos e ainda uso para a minha oração pessoal. Fala da oração de louvor, de perdão e várias outras orações. São 12 momentos, cada momento com 5 minutos, o que faz ao todo meia hora, aliás, 1 hora, digo melhor, de oração pessoal. Então essa viúva representa todo aquele que tem uma necessidade, que precisa resolver e que precisa crer no valor da oração. Esses dias nós celebramos a festa de todos os santos e os santos são, antes de tudo, pessoas que perseveraram na oração, que viveram grandes combates intensos na vida da oração, para vencer os enganos, vencer a tentação do maligno, vencer o verdadeiro inimigo do homem, que é o demônio. Efésios capítulo 6 diz que nós não lutamos contra seres de carne e de osso, mas lutamos contra os espíritos, forças espirituais. É preciso aprender a rezar. Os discípulos perguntaram a Jesus e pediram: Senhor, ensina-nos a rezar, porque eles sabiam da força da oração e sabiam que Jesus, que caminhava sobre as águas, ressuscitava mortos, curava doenças, expulsava demônios. O segredo de Jesus era a sua comunhão com o Pai. Ele era Deus e vivia em oração constante. Passava noites inteiras em oração. Nós somos convidados hoje a recuperar o nosso desejo de rezar, a nossa capacidade de nos encontrar com Deus na nossa vida de oração. Gostaria, tratando desse tema, de dividir a nossa reflexão em 3 pontos. A oração é combate. Veja que a mulher, a viúva, vai várias vezes ao juiz importuná-lo, até que ele resolve atendê-la. A oração é um combate diário. E quantas vezes nós temos preguiça de combater esse combate diário? Conto uma história para ilustrar. Havia um monge que já não rezava mais, a sua oração estava frágil, e na sua cela entravam com frequência demônios. Um padre que tinha a graça de ter visões espirituais, quando passou para a igreja para celebrar, passando de frente à cela daquele monge, aquele padre notou que aquele monge já não rezava mais porque a cela estava tomada de demônios. Demônios que faziam festas, algazarras, tanto dentro da cela quanto na porta da cela, de frente à cela. Quando terminou a missa, aquele padre voltou, aquele padre muito santo, voltou para a casa do monge e disse: meu irmão, peço que reze por mim. E ele disse: não, como? Eu sou um pecador
E o padre disse, reze por mim todo dia um salmo durante essa semana. E aí ele começou a rezar todos os dias um salmo. Na verdade, os monges tinham a missão de rezar os 150 salmos. Veja que decadência aquele monge caiu, né? Não conseguia rezar sequer um salmo por dia. Então, quando ele começou a rezar um salmo por dia, lhe veio uma intuição, que ele disse, alma miserável, por que tu rezas um salmo pelos outros e não consegues rezar um salmo por ti? E aí ele começou a rezar 2 salmos por dia. Quando foi no próximo domingo que o padre passou para a missa, já notou os demônios mais acalmados. A cela estava cheia de demônios, por dentro e por fora, mas os demônios estavam mais calmos e já não faziam algazarra. Quando o padre terminou a missa, passou lá e disse, querido monge, esta semana me reze 2 salmos por mim todos os dias. Ah, eu não posso. Mas você tem tempo para isso? Você vive para contemplar? E ele então disse, tá bom, eu vou tentar. E quando começou a rezar, lhe veio uma voz, ó alma miserável, tu rezas 2 salmos por alguém e não consegue rezar 2 salmos por ti mesmo? E ele passou a rezar 4 salmos por dia. Naquele final de semana, o padre veio celebrar e viu que os demônios tinham saído quase todos. E aí o padre disse, agora eu vou à última cartada. Passou lá e disse, reze esta semana, estou precisando da sua oração. Reze 3 salmos por mim, todos os dias. E aquele monge assumiu a missão, e quando foi começar a rezar, lhe veio uma voz que disse, ó alma desaventurada, tu rezas 3 salmos pelos outros e nada por ti? E aí ele passou a rezar 6 salmos por dia, 3 pelo padre e 3 por ele. E assim, na outra semana, quando o padre veio celebrar a missa dominical, já não havia demônio nenhum dentro daquela casa e nem havia demônio fora, fazendo algazarras, ou como quem diz, conquistamos este aqui. Não conquistaram nada, perderam a batalha. Então, a vida dos santos é uma vida de grande combate espiritual, de grande combatimento. E os santos têm uma certeza de que a vitória vem pela fé, pela oração, pelo combatimento. Gostaria de recordar também a história de Santo Antão, chamado Antão do Porquinho, um grande monge e que serviu de inspiração para o monacato em muitas regiões do mundo. Santo Antão foi morar no cemitério e um certo dia os demônios se combinaram para destruir Antão. E houve um grande combate dentro do cemitério. E a certa altura do combate, Antão já estava muito fatigado. E ele gritou, meu Deus, me ajude. E veio um clarão do céu, né? E o clarão do céu, naquele momento, lançou fora todos os demônios do cemitério, né? E os demônios estavam lutando para derrubar o teto do cemitério por cima de Antão. E aí Antão disse, Senhor, por que o Senhor só veio agora? Não viu que eu estava sofrendo na mão desses demônios? E Deus disse, Antão, se eu não tivesse contigo desde o começo, você acha mesmo que você teria conseguido combater por tanto tempo com os demônios? Então, Antão venceu com a força da oração. É muito interessante esse combate, porque certa vez Santo Antão sofreu tanto no cemitério, num combate espiritual, que o tiveram por morto e o levaram para um velório. E quando foi de madrugada, Antão acordou. Acordou, levantou e certamente tomou uma refeição para se fortalecer e foi ao cemitério e da porta do cemitério gritou, demônios, Antão chegou. Quer dizer, não fugiu do seu combate. A oração é um combate porque nós descobrimos também nossas fraquezas na oração, nossas fragilidades, e tentamos combatê-las à medida que rezamos. Aprender a rezar é essencial. Não só aprender a rezar a oração comunitária, participar das missas, dos textos, das novenas, mas aprender a rezar em casa, ler e meditar a palavra, rezar o seu texto, o seu ofício, quem sabe, mas gastar tempo rezando. E se você não consegue rezar sozinho, dou uma dica. Ligue a sua TV,
e comece a acompanhar a missa pela TV, o texto pela TV, e depois você vai estar conseguindo rezar o texto sozinho e vai estar conseguindo participar bem melhor da Santa Missa. A oração dá ao homem clareza sobre quem ele é e sobre qual o seu destino final, que é estar junto de Deus. Quem ele é, imagem e semelhança de Deus. Seu destino final, a vitória contra o mal. O tema da oração não é, portanto, um tema de um diálogo isolado com Deus, mas o tema de uma amizade, de uma comunhão constante que cresce a cada dia com Deus. Santa Teresa dizia que a oração oferece clareza sobre quem nós somos e sobre a vida. E ela dizia: vá à noite num açude ou num poço, encha um copo com água. Você não consegue ver sujeira, poeira, terra, qualquer coisa que tenha ali. E ela disse: agora vá no outro dia de manhã, com o sol, e tire um caneco, uma vasilha de água. E você vai perceber que a água não é tão limpa. Então ela diz: à medida que o homem reza, ele percebe as suas faltas. A pessoa que reza e não consegue se dar conta que precisa mudar, não mudar os outros, mas mudar a si, que precisa se converter, que precisa mudar de vida, que precisa rezar mais, que precisa ser mais atencioso, mais capaz de perdoar, mais capaz de conviver, mais capaz de amor. A pessoa que reza, que não sente essas coisas, é sinal que a sua oração não está produzindo frutos. A oração nos ajuda a sermos mais autênticos, mais verdadeiros conosco mesmo e com os outros, mais caridosos. Faz o homem crescer em consciência e crescer na fé. A oração, portanto, não pode ser uma coisa ocasional, mas deve ser algo essencial na vida do homem, da criatura que conversa com o seu Criador. Pela manhã, rezar logo cedo, rezar diante dos desafios, rezar também diante das vitórias, com oração de gratidão, de louvor, rezar sempre, conversar com Deus sempre. Não conseguiremos vencer as nossas lutas, a não ser se persistirmos na vida de oração. Então, o grande convite que o texto de hoje nos faz é: devemos rezar. O texto diz num certo versículo: Jesus contou uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Quer dizer, rezar sempre, com perseverança e nunca desistir. Esse é o convite para o dia de hoje. Melhorar a qualidade da nossa oração, melhorar a intensidade da nossa oração, melhorar a profundidade da nossa oração, melhorar o nível da nossa oração. Desejando a todos um ótimo dia, eu invoco sobre vós a bênção do Deus que é todo-poderoso. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Se você gostou desse conteúdo, recomende a outras pessoas para que outros possam entrar na meditação do Evangelho diário, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.